Olá, meu nome é Henrique Buozzi, sou aluno da FGV de São Paulo, na Avenida Paulista, curso a matéria de Mercado de Capitais com o professor Cristóvão Pereira. Esse vídeo é um trabalho sobre o livro Os Axiomas de Zurique, do Dr. Max Günther. Max Günther é filho de um banqueiro suíço, com outros colegas suíços fizeram fortuna na Bolsa de Wall Street, nos Estados Unidos. Eles tinham algumas culturas próprias, alguns dogmas, algumas regras na hora de se apostar. Então isso ficou aí escrito nesse livro como os Axiomas de Zurique. E o Max Günther conta um pouco como é que isso funciona. Então, na verdade, eles tinham uma filosofia de que não se enriquece através do salário, você tem que apostar no mercado para se enriquecer. Então esse livro traz um pouquinho como que se aposta para ganhar. Falando um pouquinho das axiomas, são 12 grandes axiomas de Zurique e 16 axiomas menores, a gente vai falar um pouquinho deles. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Ele fala que a preocupação não é uma doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. De fato, se você quer ter um retorno maior do que o normal, maior do que um risco padrão, você tem que se expor. Quando você se expõe, quando você se arrisca, toma uma posição mais forte, você acaba se preocupando se de fato aquele retorno vai existir. Então é natural essa preocupação. Se você está preocupado, você está arriscado. Se você está arriscando, você pode ter um retorno maior. Um retorno maior, mais dinheiro no bolso. Falando um pouquinho, a gente vai abrir como é que ele fala no livro que a gente pode tentar mitigar esses riscos e tentar de fato maximizar esses retornos. Dentro desse grande axioma de risco, a gente tem um primeiro axioma menor, que é só aposte que vale a pena. De fato, se é para correr risco, tem que ter um bom retorno. O segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. É claro, se você vai diversificar seus investimentos, se você vai diversificar sua aposta, é porque você está querendo correr um risco menor. Se o risco é menor, o retorno também é menor. A relação é totalmente ligada. O segundo grande axioma é o da ganância. Ele diz aí, realize o lucro sempre cedo demais. Ou seja, você tem um investimento em vista, você entra naquele investimento, um ativo, qualquer posição que seja. Você tem uma estratégia de qual é o retorno que você quer obter. Se ele veio rápido, realize. Faça o lucro e parta para um novo investimento, para uma nova estratégia. Você pode perder ali uma chance de realizar aquela estratégia que você tinha planejado lá atrás. Dentro desse grande axioma tem um axioma menor. É o terceiro axioma menor, entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. É exatamente isso. O terceiro grande axioma é o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o. Ou seja, começou a perder, sai fora do investimento, faça uma nova estratégia, como compor aquele prejuízo, por menor que seja, em outro negócio. Não espere que, por algum motivo, sem critério, aquela posição retorne sozinha, sem nenhum critério, sem a sua ação nisso. Começou a afundar o barco, pode cair fora. Dentro desse axioma a gente tem o axioma menor, o quarto axioma menor, que é aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em vários, enquanto espera um grande ganho. É o que acabamos de falar. O quarto grande axioma é o das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece um nesga que seja do futuro. Não dá para a gente confiar em palpites, não dá para a gente confiar em previsões. Precisamos ser práticos, precisamos ser estratégicos, eficiente, com base em informações fidedignas. Quinto grande axioma, dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Aqui temos 5 pequenos axiomas que podem esclarecer um pouquinho melhor. E o quinto axioma menor que diz, cuidado com a armadilha do historiador. Nem sempre a história ela reflete o que aconteceu de fato. Alguns historiadores nos mostram que em algum momento aconteceu uma situação específica e a partir disso tem um segundo
o resultado, mas nem sempre esse resultado acontece, quando acontece nem sempre é igual. Ou seja, uma coisa é a história que aconteceu, outra coisa é o que a gente está prevendo que possa acontecer, é diferente. E isso o livro mostra que deu muito certo com os investidores suíços. A gente vai para o sexto axioma menor, que é cuidado com a ilusão dos grafistas. No mesmo raciocínio, informação de índices, de histórico passado, não traz de fato o que vai acontecer lá na frente. Sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. A questão da correlação, ela pode nem sempre refletir a realidade. O ser humano tem o costume de tentar buscar uma ordem entre algumas informações, mas nem sempre essa correlação existe de fato. O oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. Ou seja, quando a euforia está muito alta, a prudência foge um pouco. Nem sempre a pessoa consegue acertar ou consegue de fato ser um pouco mais criterioso, um pouco mais centrado. Então a questão do jogador aí fica fora de cogitação. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Evite lançar raízes. Tolhe seus movimentos. De fato, se você se limita a uma região, se você se limita a um local ou algumas ações, você vai estar perdendo a oportunidade. Então, a questão de você ser um pouco mais flexível te traz mais opções para ter um ganho um pouco maior do que a média, um ganho mais efetivo. Dentro desse axioma de mobilidade, a gente tem o nono axioma menor. Uma operação que não deu certo, não deixe apanhar por seus sentimentos, como lealdade ou saudade. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Aqui tem algum exemplo, se você tem um investimento, ele não está tão lucrativo, mas ele está bem cômodo, numa média, e aparece uma oportunidade onde você tem que se arriscar um pouquinho mais, e você fica ali hesitando em sair dessa zona de conforto. Na verdade, essa posição que você está hoje pode ser mais um hobby do que de fato um investimento. Então, a questão da mobilidade é essencial para a gente ter essa flexibilidade de opções de retorno. A gente vai para o sétimo axioma grande, que é o da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. O palpite não é sempre ruim, mas ele tem que ter um critério, tem que ter uma base de informação, por menor que seja. Dentro desse a gente tem o 11º axioma menor, que é: jamais confunda palpite com esperança. Você está querendo muito que aquilo aconteça e você já acredita que de fato vai acontecer. É uma esperança, não é um palpite, é diferente. O 8º axioma grande, que é o da religião e ocultismo. Aqui é ler exatamente o que o autor coloca, que se auto-explica, né? É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo, nele esteja incluído de que você vai ficar rico. Não vai, né? Não por esse prisma. Então, dentro desse grande axioma tem o 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, certo? O 13º axioma menor dentro desse grande axioma ainda é: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. Aqui um exemplo prático você vai fazer uma aposta numa loteria, numa mega-sena, num jogo do bicho. Não tem critério. Ali você vai pela superstição, o número que você gosta, uma sequência. Então, quando não se tem critério para uma tomada de decisão, aí sim a superstição pode ser uma forma, inclusive, de ser agradável aí nesse jogo de investimento. O nono axioma grande é o do otimismo e pessimismo. Otimismo significa esperar que o melhor aconteça, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Precisa se ter confiança, precisa se ter um pouco mais de critério, não só o otimismo, não só a esperança. 10º grande axioma, do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Se a maioria já está no movimento, está acontecendo, tenha certeza, aquele valor já está precificado. Se você está lá,
vamos obter os ganhos, mas não é a hora de entrar. Ali nesse momento não. Pelo contrário, é preciso se procurar opções onde não esteja aquela chamada movimento manada, aquele consenso todo do mercado. E aí sim pode-se ter opções de bons retornos. Aí dentro tem o 14º axioma menor, que é: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Uma casa mal localizada, que pode haver um investimento próximo. Então, naquele momento onde ninguém quer aquela casa, naquele momento onde ninguém quer aquela ação, de fato ela vai estar barata. Então, se ela está barata, você pode investir. Pode não ter ganho, pode ter uma perda pequena, mas pode sim acontecer uma viravolta e um ganho bem acima da média, e ali que mostra mais um ensinamento aí dos investidores suíços. A gente tem o 11º grande axioma, que é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Próximo passo, vamos para um novo investimento. Aí já tem o 15º axioma menor: jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. Esse é um grande erro praticado por bastante gente aí no mercado financeiro. O preço está caindo, você continua comprando. O preço está caindo, você continua comprando. Não faz sentido. Vai inclusive ao contrário do que a gente viu no outro axioma, que é: o barco está afundando, pule fora. Naquele momento que caiu, a hora que chega lá no final do preço, você tem um preço médio muito maior do que quem está entrando naquele momento, ou seja, continua com prejuízo. Último, 12º grande axioma: planejamento. Planejamento a longo prazo gera uma perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Longo prazo, todo mundo pensa, é interessante, é evidente que é importante. Mas podemos pensar no longo prazo com atitudes de curto prazo. O longo prazo é incerto. Como olhamos aqui, o ser humano é imprevisível, a natureza é imprevisível. Muitas coisas podem acontecer e de fato destruir aquele seu longo prazo. E até que isso aconteça, você pode ter perdido tempo se de fato você quer correr risco e obter ganhos acima da média. Ou seja, praticar com investimentos de curto prazo, com ganhos rápidos, realizá-los e trocando investimento é importante, muito mais importante do que o longo prazo. Dentro disso, a gente tem o 16º axioma menor: fuja de investimentos a longo prazo. Aqui, repetindo e dando mais exemplos do que a gente acabou de falar. É isso, um livro muito interessante que pode ajudar muita gente a tomar de decisão. Um abraço.